pouquinho da... Eu não li, Guadalupe, eu não né? sou igual o Ian, não li ainda o livro sobre ela, mas quando eu vi o tema de Santa Zoeira de hoje, eu interessei em ler a história dela, porque é muito interessante. É uma mulher, né, que conheceu São José Maria Escrivá, mais ou menos na minha idade, ela tinha 28 anos. Ela foi numa missa, acho bem interessante, assim, ela foi à missa. E durante a celebração da missa, ela sentiu que Deus chamava ela, de alguma forma. E nessa época ela namorava. E quando ela tomou o bonde, né, pra ir pra casa desse Madri, ela tomou o bonde pra ir pra casa, ela encontrou um padre, e ela pediu pro padre indicar um outro sacerdote, que esse era amigo da família, né, pra ela poder conversar, porque ela sentiu isso no coração, ela queria partilhar com alguém. Aí esse padre passou o telefone de quem? De São José Maria Escrivá. Então, a partir daí, ele começou a ser diretor espiritual dela. Pensa você ter um diretor espiritual São José Maria Escrivá. E assim, ela percebeu que a vocação dela não era ser esposa, né? Ela percebeu que a vocação dela era viver na forma celibatária, né? E assim, ela terminou o namoro, entrou pra obra, né? Depois de alguns anos. E o mais interessante é porque na época dela, ela era uma entre as 5 que fez química, né? Que estudou química. E ela era apaixonada Na pela Espanha? química. Não, lá na turma dela. Ah, sim. Na turma dela era só 5 mulheres. 5 mulheres. Porque Era só só no começo homem, dos né? anos 30, 40, Aham. 50. Então, assim, a educação ainda era muito mais acessível pros homens, né? Não, ela foi muito longe, Não, né? ela entrou muito em longe. 1916, antes um pouquinho dessa data que ela entrou. Nossa! Então, assim, era uma das primeironas, e ela fez doutorado. Depois que ela já estava na obra, São José chamou ela para trabalhar um pouco na administração da obra, né? E por questão de doença, que ela tinha um problema Então ela muito deve ter feito sério. doutorado ali por volta dos anos 30. Não sei. Geralmente faz, mas- quando termina a faculdade, quer dizer, fazia, né? Quando terminava terminava os a estudos. faculdade. Dom Álvaro foi assim, Dom Álvaro terminou, a faculdade já começou logo o doutorado. Nossa, mas uma mulher com doutorado no Opus Dei? Mas o Opus Dei Ó, não era pra você ver. machista? Era Que coisa isso? de homem, mano. Nos anos 20? Nossa! Não, a história dela é muito interessante. Mas ela fez doutorado depois que ela voltou. Ela foi para Roma trabalhar com São José Maria Escrivá na obra. E depois ela voltou para terminar o doutorado dela. Então, assim, o que o padre, né, da matéria, inclusive no site do Opus Dei, o que ele fala muito é que ela tinha um amor muito grande pela química e um amor muito grande pela obra. Mas o que a tornou como ela é o amor que ela tinha pela química. Porque ela ensinava muito bem, ela amava ensinar. E ela soube viver, assim, a essência da obra, que é você colocar ali, santificar o seu trabalho e ser santa ali na sua missão, como professora de química. E santificar o Sim. cotidiano, né? Por que eu gosto dessas Isso. biografias assim? E a da Guadalupe é fenomenal também, vale a leitura aí. São histórias de santos, por exemplo, eu ia trazer uma biografia da Dora del Roio, foi uma das primeiras numerárias auxiliares. Então ela cuidava só do trabalho doméstico. A vocação dela é cuidar da casa. Mas ela era Cozinhar, limpar a solteira casa, e ela. arrumar. Exatamente, ela fazia isso nos centros da obra. Ela falou isso em 2004. Então, muito mais recente. Mas ela. Ela faleceu em 2004? Mas ela Sim. viveu quase 100 anos. Ela nasceu em 1900 e alguma coisa lá. Sim, mas ela tá em processo? Ela tá em processo de beatificação. Bicho, pirei. Vai ser a de- primeira numerária auxiliar. Eu também acho que sim. Bom, a história é fantástica, assim. Desculpa interromper a Guadalupe, mas tenho- vale a. Eu tenho a Aham. biografia dela e da Guadalupe. E a biografia dela é bem fininha, assim, a mais popular, bem fininha, acho que umas Bem 80 pequenininha. páginas, 100 páginas. É bom demais de Eu ler, li é no, muito... no convívio, assim. Não, e sabe uma coisa legal. interessante? Que assim, não é tão relevante, mas eu achei muito interessante na história da Guadalupe. É porque ela se tornou numerária, só que ela não foi morar na casa das numerárias, porque ela tinha que morar com a mãe dela. A mãe dela não tinha mais ninguém, já era de idade avançada. Então São José permitiu que ela fizesse isso. Então ela morou com a mãe dela. E por incrível que pareça, ela morreu antes da mãe dela. Ela morreu meia hora antes da mãe dela. Então, assim, ela morreu muito jovem, ela tinha 59 anos quando ela faleceu. Ela morreu muito jovem mesmo. Foi um baque pra São José Maria quando ela faleceu também, porque apoiava muito nela. Ela era meio Sim. que o Dom Álvaro da parte feminina. Não, ela Os caras vão era... me matar fazer essa comparação, mas tipo, ela era o apoio dele na parte feminina. mas- São José Maria, hora dessa, putz, esse cara não falou isso não. mas quando- Não, bicho, eu acho que assim, ó, eu sou defensor da ideia de que não existe limite para as analogias, entendeu? Desde que a Eu pessoa também. entenda, Não, mas desde que a pessoa Guadalupe entenda o que você foi tá pro- falando, é o Não foi a importante. Guadalupe que foi pro México? Exatamente, é isso. Era a história que eu ia falar. Quando essa. ele chegou, ele queria abrir um negócio. Já tinha alguma coisa com os homens. Porque acabou que naquela história do Dom Rafael, o irmão dele pediu admissão pra obra também. E o irmão dele foi parar no México. E é interessante que
depois disso, eles se encontraram, claro, algumas vezes, mas não tinha mais. E ele tava no México. O irmão dele viveu a vida, acho que morreu no México. E ela, quando foi pra abrir o ramo feminino, o São José Maria mandou ela, tipo assim, olha, você vai com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Não, ele dava uma imagem de Nossa Senhora, uma cruz e tchau. Pega uma passagem e vai pro México. E naquela época, tipo assim... Com a mão México, na frente ou outra atrás? sim. Uma imagem de Nossa Senhora na frente, uma cruz atrás, ou então o contrário, né? Jesus, mas era... amado. Era tipo um escapulário. Era tipo- Primeiro, no máximo tinha um telefone de alguém pra ligar quando chegasse lá. Ou às vezes nem Ah, isso. nem Às isso, é minha vezes- sozinha, né? às Vai na vezes- tora. Vai Às na vezes cara você e na tinha um coragem, contato com alguma coisa, mas era um contato mínimo. Pra você começar uma obra do nada. E quando Caraca, começou, bicho. que o trem engatilhou, que andou, São José mandou ela voltar. Mandou ela pra Espanha. voltar. Então ela sentiu muito, porque assim, ela foi tirada do local que ela tava. Pô, tava na Espanha, foi pra Itália. Começou a ficar bem na Itália, não, volta pra Espanha. Não, vai pro México, ficou no México. Não, volta pra cá agora. Então, tipo, ela nunca criou raízes em lugar nenhum. Na verdade, criou em todos, né? Mas assim, não pela posteridade, por muito tempo. E por que eu acho legal a história dela no México? Não sei se tem aí onde que a Laís estava lendo, mas são histórias de testemunho de uma pessoa que conviveu com o santo e a amizade com o santo fez com que ela alcançasse santidade também em coisas muito pequenas. Então, o que era uma coisa curiosa que eu comecei a falar aqui no começo? O pessoal do México olhava pra Guadalupe como a numerária, então, tipo assim, é ela que viveu com o fundador, ela conhece a vocação e tudo. E elas se espelhavam muito nela, é natural que os primeiros sejam pessoas mais ali, mais um reflexo mesmo que sem querer, mas geralmente, olha pros primeiros, né? E a Guadalupe tava no México e tinha umas mulheres que viam a Guadalupe fazendo oração lá no oratório, na igreja, enfim, e ela sentava sempre com uma postura rígida e sem escorar no banco pra fazer oração. E elas achavam que isso era um costume da obra. Então você só pode fazer oração sem escorar no banco e com postura rígida. Só que a Guadalupe fazia isso sem perceber. Ela nunca viu que as outras pessoas faziam isso. E se ela visse também, ia achar que elas estavam fazendo uma mortificação. E ela só fazia por mortificação. Então, pra ela, fazer oração numa posição cômoda... Não é o jeito da obra, era o jeito Era o jeito dela, modificação. porque, se ela ficar muito ali, fazendo oração, às vezes ela sentia sono, ia cochilar, de ficar muito confortável. Então ela sempre ficava numa postura ereta, rígida e sem escorar no banco, pra oferecer um sacrifício enquanto ela falava com Deus. E as outras mulheres ali olhavam pra ela fazendo essa oração, enfim, e achavam que era obrigada na hora. Até que ela chegou e falou, não precisa de nada disso. E ela até, de vez em quando dava uma escorada lá, pra mostrar que podia fazer do jeito que quisesse. Mas eu acho muito bacana porque, assim, é coisa pequena que uma santa fazia, que um santo fazia, e que tá ao nosso alcance. Então a santidade não é coisa grande, é coisa pequena também. É o esforço da qualidade pouquinho todo dia. Exatamente. O pequeno em poucas coisas. E se o pessoal achava que era uma coisa da obra, é porque ela fazia isso todos os dias. Exatamente. Fazia parte da rotina dela. Uma coisa Não, constante. e na verdade eu acho que a santidade ela tá mesmo nas pequenas coisas. Porque pra você fazer coisas grandes, você começou do pequeno. E é muito nesses mais... detalhes, nessas mortificações. é muito mais difícil você acordar na hora todo dia do que você fazer uma obra de caridade no final do mês. Obra de caridade no final do mês, às vezes você consegue. É até divertido às vezes, né? Vamos lá. Rezar o rosário uma vez no mês ou rezar o terço todo dia? Rezar o Exato. terço todo dia é muito mais difícil, É. velho.